E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre radioatividade? Bom, o que é radioatividade? Radioatividade nada mais é do que uma emissão de partículas do núcleo. Então, se eu tenho uma emissão de partículas do núcleo, então eu tenho uma modificação, ou seja, uma reação que está acontecendo no núcleo, então uma reação nuclear. Isso a gente chama-se de transmutação química. Por quê? Esse átomo, quando ele perde prótons ou nêutron, ele deixa de ser esse átomo para se transformar em outro átomo. Uma das partículas mais comuns a ser emitida por um átomo radioativo é a partícula alfa. O que essa partícula alfa é? É uma partícula dotada de duas cargas positivas, ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons. Logo, ela tem total de massa igual a 4 e total de carga igual a 2. Então, olha só o caso do tório. O tório, que tem massa 230, número atômico 90, quando ele emitir uma partícula alfa, ele vai perder 4 unidades de massa e 2 unidades de carga. Então, ele vai passar a ser 226, né? Ou seja, 230 menos 4, 226. E número atômico, ele vai passar a ser 88, no caso o rádio. 90 menos 2, 88. Então, a emissão de uma partícula alfa constitui isso, uma perda de 4 e 2. Partícula beta é um outro tipo de emissão que ocorre de um átomo. Então, um nêutron instável, ele perde um elétron. Mas como que o nêutron perde um elétron? Porque o nêutron nada mais é de uma constituição de elétron, próton e neutrino. Então, se ele perde esse elétron, esse nêutron ele se transforma em um próton. E olha só o exemplo, o bismuto, que tem massa 214, número atômico 83, quando ele emitir uma partícula beta, ou seja, um dos nêutrons do bismuto vai se transformar em próton. Então, ele vai passar a ser polônio, né, 84, a massa permanece a mesma. E se a gente somar aqui o 84 menos 1, é 83. Ou seja, a partícula beta aumenta uma carga nuclear sem alterar a massa do elemento. A radiação gama não é uma partícula, é uma onda eletromagnética. E a onda é definida pela distância entre um pico até um pico ou de um vale até outro vale. E como regra, a gente tem quanto menor o comprimento de onda, mais energia. No caso, a radiação gama é extremamente energética, então ela é a mais perigosa de todas as partículas, a radiação possível que um átomo pode emitir. E isso faz mal para uma pessoa ou qualquer animal que esteja em contato com ela. Beleza? Espero ter ajudado. Até a próxima. Bom, continuando falando de radioatividade, um outro assunto é a cinética de decaimento radioativo. O que é essa cinética de decaimento radioativo? É a velocidade com qual as partículas radioativas são emitidas. Não dá para se afirmar com certeza qual núcleo vai se decompor naquele instante, mas dá para fazer uma determinação estatística. Então vamos supor que eu tenho um núcleo que tem 100% de material radioativo. E vamos supor que o tempo de meia-vida é o tempo para que 50% desse núcleo radioativo caia para metade, 50%. Então, em 10 minutos, 100% do núcleo radioativo se torna 50%. Aí é fácil de pensar, né? Mais 10 minutos acabou a radiação. Não é bem assim que funciona. Daqui 10 minutos, 50% desses 50% vão cair, ou seja, eu vou passar a ter 25% de material radioativo. Vai passar mais 10 minutos, eu vou ter 50% dos 25% que eu tinha antes, ou seja, 12,5%. Então, passados 30 minutos, a minha radiação, que era 100%, passou a ser 12,5%. Vamos colocar números. Vamos supor que eu tivesse 10 gramas. Passou 10 minutos, eu tenho 5. Passou mais 10 minutos, eu tenho 2,5. Passou mais 10 minutos, eu tenho 1,25 gramas. Ou seja, em um tempo de meia-vida, ou seja, 10 minutos, esse composto aleatório que inventei, ele está caindo 50% da massa dele. Então, se a gente fosse fazer um registro num gráfico, eu teria lá tempo 0, 10 gramas, tempo de 10 minutos eu tenho 5, tempo de 20 minutos eu tenho 2,5, tempo de 30 minutos eu tenho 1,25 gramas. Então, esse meu decaimento é um decaimento exponencial. Ah, tá, mas eu sempre tenho que fazer esses balãozinhos, quadradinho para fazer isso aí. Não precisa. Você pode simplesmente trabalhar só com os números, ou se você preferir, pode usar fórmulas. Como se usa a fórmula? Massa final é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x. E como que eu acho esse x? Tempo total é igual ao tempo da meia-vida, no nosso caso que é 10 minutos, vezes x. Então, vamos supor que eu tenho aqui o tempo total que foi meus 30 minutos. O tempo de meia-vida foi 10 minutos. Então, quantas meia-vidas ocorreram? Foram 3. 1, 2, 3. Exatamente 3. Então, a massa final eu quero saber, vamos supor que eu não soubesse. A massa inicial era 10 gramas
Então eu tenho 2 elevado à terceira, que dá 8. 10 dividido por 8, 1,25 gramas. Então eu posso fazer tanto pela fórmula, tanto fazer como uma forma ilustrada. Beleza? Bom, boa sorte no vestibular e até mais.